Boa tarde a todos. Estamos começando mais um quadro de cirurgia plástica com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. No programa de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas relacionadas à rinoplastia e também a dúvidas relacionadas à cirurgia de mama. Para começar, vamos tirar a dúvida da senhora Ana Machado. Ela pergunta se existe alguma cirurgia plástica que ajude a diminuir os estragos da pele do rosto causado pelas acnes. Bem, Ana, existem alguns tratamentos sim que você pode realizar para que melhorem os aspectos das sequelas de acne. Entre eles está a dermoabrasão e alguns lasers, tipo o CO2 fracionado, que também é muito bom nesses casos. A Jéssica Salles pergunta: poderei escolher para o meu futuro nariz a forma que eu desejar? Não. Essa pergunta é muito interessante, inclusive é muito comum nos consultórios. A forma do nariz não é como que você escolher, é o que se pode realizar. Então tem que ter uma harmonia muito grande entre o cirurgião plástico e a paciente para entender o que é que a paciente quer, o que é que se pode modificar e assim conseguir o melhor resultado. Mas não dá para escolher o nariz que desejar e não dá para definir a forma que ele quer. Não é assim que se consegue o melhor resultado do nariz. Veja bem, se você quer um nariz de uma atriz, de uma artista, vai ser impossível o cirurgião plástico repetir aquilo ali. E provavelmente o nariz de uma pessoa não vai ficar bom daquela pessoa, daquele artista, não vai ficar bem em você. Então é muito importante ter o bom senso para que a gente consiga um bom resultado juntamente e tendo um acordo entre o cirurgião e o paciente e assim a gente conseguir um bom resultado. E quais são os exames necessários na rinoplastia? Bem, existem vários exames. Entre eles está o exame de sangue, né, que aí vem hemograma completo, coagulograma completo, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, todos a parte de eletrólitos, a parte dos exames de urina, tem o raio-x do pulmão para ver se está tudo ok, a parte pulmonar. Pedimos também avaliação cardíaca, né, juntamente com um eletrocardiograma, e pedir para que o paciente faça uma avaliação completa com um cardiologista para dar o laudo de que está tudo bem, que pode ser realizada a cirurgia com segurança. E na rinoplastia, quem tem problemas, quem tem dificuldade para respirar, ela pode tratar a respiração ao mesmo tempo? Pode sim, em alguns casos dá para fazer. Se o desvio de septo for leve, for mais suave, aí podemos sim realizar a rinoplastia juntamente com a cirurgia funcional. Agora, se o desvio for muito grande, é melhor que ele resolva primeiro a parte funcional para depois vir a parte estética. Porque ao passar do tempo, esse nariz pode modificar. Entendeu? Então, se ele faz a parte funcional e o nariz modifica, a parte estética vai ficar muito a desejar. Então, para alguns casos específicos, é melhor fazer a parte apenas funcional e depois, marca-se 6 meses depois, para fazer a parte estética. E toda rinoplastia deixa aquelas famosas manchas roxas? Isso acontece devido às fraturas nasais que fazemos, né? Esse ossinho nasal, quando queremos aproximar, então pode provocar uma ecquimose, assim podemos chamar. E essas equimoses é devido à fratura, mas não tem nenhum problema, isso aí não atrapalha a recuperação, né? Fica apenas a parte estética, né, que fica visivelmente, mas não existe assim, nenhum problema em relação a isso. Algumas pacientes, dentro de 15 dias, já melhoram isso aí, outras apenas uma semana, então vai variar de um paciente para outro, mas não atrapalha em nada a parte estética do nasal. Uma telespectadora, ela disse que ouviu dizer que o nariz sangra nos primeiros dias e ela deseja saber se isso é realmente verdade. Pode acontecer pequenos sangramentos, né? Porque existe uma fratura nasal, existe nós mexemos muito na região nasal, então um ou outro, né, um sangramento intenso, apenas uns coágulos de sangue que com a limpeza nasal através do soro fisiológico você vai melhorar, mas não tem também nenhum problema, a não ser que ela tome alguma medicação, venha tomando medicação que faz ter o sangramento, mas quem tem a coagulação normal, que é importante o exame de sangue para verificar isso, não há nenhum problema em relação a isso não. E o resultado definitivo em relação à forma e à função, ele é imediato?
Não imediato. Para você ter uma ideia, o nariz, quando você mexe hoje, fazemos a rinoplastia hoje, dentro de um ano ele pode estar completamente diferente, porque existem dezenas de estruturas que existem cicatrização em relação a outras diferenças. A cartilagem lá é diferente da cartilagem do septo, então, e outras, né, entre a anatomia nasal, que cicatrizam em épocas diferentes. Então, o nariz, você mexer hoje, vai modificar praticamente até um ano para a gente conseguir um resultado completo. Agora, em relação às mamas, a senhora Thaís Mendes de França entrou em contato, pois depois que ela teve um filho, ela ficou com um seio, um maior que o outro, e ela gostaria de saber se fazendo a cirurgia os seus seios podem voltar ao normal. Pode sim, isso aí chamamos assimetria mamária. Isso pode acontecer depois do período de amamentação, mas é muito importante uma boa avaliação. Ela precisa realmente terminar a amamentação, passar pelo menos 4 a 6 meses após a amamentação, ir ao cirurgião plástico para ele ver qual a melhor opção para ela. Muitas vezes, devido à flacidez, é necessário colocar uma prótese. Aí, nesse caso, fazemos a mastopexia com prótese. Então, é muito importante que ela faça uma avaliação após o período de amamentação. E os pacientes que têm uma auréola maior que a outra, eles também podem consertar na mesma cirurgia? Podem sim, Pamela. Esses pacientes, que normalmente acontece, né, devido à assimetria mamária. Uma areola está maior, está menor, então o próprio mamilo também. Então é muito importante essa avaliação e aí definir com o cirurgião plástico durante essa cirurgia para resolver esses dois problemas caso existam. E para encerrar, quais os medicamentos devem ser evitados após a cirurgia? Como nós falamos anteriormente, por exemplo, que faz o sangramento nasal, ou o AS, aspirina, né? Anti-inflamatórios, medicamentos para emagrecer, alguns medicamentos ortomoleculares podem ocasionar um sangramento maior. Então é muito importante que ela fale para o cirurgião plástico os medicamentos que está tomando e para que possam evitar. Já o medicamento que melhora a cicatrização, está aí a base que todos têm, aquele vitamina C. Então todas as frutas praticamente é muito interessante tomar se quiser os sucos em geral que contenham vitamina C. E se você quer que a sua pergunta também seja respondida pelo Dr. Edilson Pinheiro, pode nos mandar um e-mail para tardelivre@tvdiario.tv.br ou então ligar para o TV Diário Você. O número é o 4002-2599. Você também pode acessar a página do Dr. Edilson no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Dr. Edilson P. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Yves Pitangui. Muito obrigada, Dr. Edilson. Obrigado, Pamela. Obrigado, Carla Soraya. E a todos do Tarde Livre que continuem vendo suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço.